Eu saúdo amados com a paz do Senhor. Queridos, novamente estamos aqui depois de alguns dias, acho que é uma semana e pouco, sem fazer vídeos. Estamos aqui novamente pelo consentimento do Senhor, na direção do Senhor. Estamos aqui dando continuidade na nossa atividade pelo nosso canal do YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora deste ministério. E mais uma vez, pela infinita graça do Senhor, nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal. Sem mais, queridos, vamos iniciar o nosso culto desta manhã, que hoje estamos fazendo este vídeo pela manhã. Vamos iniciar o nosso culto orando, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, muito obrigada, Pai, por mais uma vez nós estamos aqui, Pai santo, dando continuidade na Tua obra através deste canal. Pai querido, vem estar conosco, Pai querido e amado, fazendo a Tua obra, Pai querido, e que esta palavra que vai ser pregada aqui, durante este pequeno culto, Pai Santo, tenha destino certo, vá ao alcance de todos aqueles que Tu deseja alcançar. Que a Tua palavra, ó Pai Santo, fiel e verdadeira, Pai querido, ela vá em direção de todos aqueles, ó Pai querido, que estão na Tua lista, no Teu caderno, ó Pai, para serem alcançados por Ti, Pai Santo, e serem trazidos pelo Espírito Santo, Pai. Ó Pai querido, para ir contigo para a Tua glória. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Muito obrigado, ó Pai. Nos lava no sangue do Cordeiro e faz a Tua obra através de nós nesta manhã. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Ó Jesus querido, que Tu estás dando continuidade na Tua obra. Jesus querido, a obra é Tua, faz conforme o Teu querer. Jesus Santo, e vai alcançando, Jesus, colocando em prática o Teu plano para estes últimos dias, Jesus, que é reunir a Tua igreja embaixo, Jesus querido, de um grande avivamento espiritual, para que esteja pronta, porque o toque da última trombeta, Jesus, está pronto e Tu vem buscar a Tua igreja. E para isto, Jesus, Tu estás preparando o Teu povo que Te ama, que tem chance, ó Jesus querido, de ser lavado no Teu sangue e preparado para morar contigo no céu. Muito obrigada por tudo, Jesus, porque agora Tu estás dando continuidade, a Tua palavra Tu estás levando, porque assim Tu estás fazendo, Jesus, de maneira tão poderosa, de maneira tão grandiosa, Jesus. Tu estás indo em busca daqueles que Te amam e arrebanhando, ó Jesus querido, no Teu rebanho que Tu vens buscar para ir morar contigo no céu. Muito obrigada, Jesus querido. Espírito Santo, esta obra é Tua, meu amigo. Faz conforme a Tua vontade e completa a obra do Pai e do Filho. Espírito Santo, porque já a última hora, a trombeta se prepara para tocar. E Espírito Santo, Tu estás fazendo a Tua parte, que é levar a palavra e reunir o povo que vai subir para o céu. Espírito Santo, portanto, nós estamos aqui fazendo também a nossa parte, e que esta palavra vai de encontro, Espírito Santo, a todos aqueles que Tu mesmo vai levar, que Tu mesmo vai alcançar nestes últimos dias. Espírito Santo, porque já o momento preparado para que tudo isto aconteça. Espírito Santo, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, a palavra desta manhã, a palavra para este culto que o Espírito Santo nos deu, se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. E a epígrafe diz: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. O primeiro versículo diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas
com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, vamos orar ao Espírito Santo para que Ele nos dê o entendimento desta palavra, para que Ele abra o nosso espírito, alma e corpo e o coração, para que, queridos, nós possamos receber o entendimento da palavra de Deus nesta manhã. Vamos orar. Espírito Santo, Espírito de Deus, é sobre tu, meu amigo, só tu pode fazer. Espírito Santo, tira todo o impedimento que porventura queira impedir que nós venhamos a entender tudo aquilo que tu tens para falar conosco nesta manhã. Abre, Espírito Santo, o nosso entendimento e fala conosco conforme tudo aquilo que é necessário que nós venhamos a saber. E para isto tu tem nos dado desta palavra. Espírito Santo, que isto chegue aos corações de todos aqueles que tu deseja alcançar, que nós possamos ser moldados por esta palavra, viver por elas e levar, passar adiante as outras pessoas. Muito obrigada, Espírito Santo, porque assim tu vai fazendo a tua obra através de nós. Espírito Santo, é alcançando não apenas as nossas almas, mas de todos aqueles que tu deseja alcançar. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Em o nome de Jesus, glórias a Deus, aleluias. Queridos, nesta primeira parte do nosso ensinamento, nós incluímos a epígrafe. E a epígrafe fala a respeito do sermão profético, o dito, conhecido Sermão da Montanha. E o Senhor, ele fala, aqui aliás, a epígrafe diz, o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Queridos, com esta epígrafe a gente vê que Jesus, ele mesmo, citou esta parábola quando ele estava falando, dando o seu sermão na montanha, pouco antes dele ser preso e levado ao madeiro. Jesus estava pregando, fazendo aquela pregação na montanha. E uma das partes deste sermão é esta parábola das 10 virgens. E foi o próprio Jesus quem citou esta parábola. E ele diz aqui no primeiro versículo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui, querido, Jesus compara novamente o encontro da igreja com um encontro entre um noivo e uma noiva. E aqui ele está falando do noivo, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui ele está falando, querido, já do encontro da virgem com o esposo, ou seja, depois do casamento, né? Aqui ele não cita um noivado, mas ele já cita uma situação após um casamento, onde as virgens vão ao encontro do esposo. E o capítulo 2, ele diz assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Olhe de que maneira Jesus coloca: todas eram virgem, e todas iam ao encontro do esposo, e todas tomaram as suas lâmpadas. Jesus compara este ritual, este fato, ao reino dos céus. Ele diz:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E estas 10 virgens eram 5 prudentes e 5 loucas, ou seja, 5 cuidadosas. Perdão. Eram 5 cuidadosas que tinham todo um cuidado. E 5 eram imprudentes, ou seja, e para estas imprudentes ele chama de quê? De loucas. Por quê, queridos? O momento era tão decisivo, o momento era tão importante, o momento, queridos, era determinante para a vida daquelas virgens, mas 5 agiram imprudentemente. E Jesus as chamou de loucas. E quem são os loucos, queridos? Aqueles que não estão bem da cabeça, aqueles cujas faculdades mentais já não funcionam bem. Foi a quem o Senhor comparou aquelas descuidadas, aquelas 5 que não agiram como as outras 5, de maneira prudente com aquela situação. E o versículo 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Olha, observe, queridos, que depois que ele começa a citar esta parábola, ele divide as 10 virgens em 2 grupos, as prudentes e as loucas. E quando ele vai descrever estas 10 virgens, ele começa pelo primeiro grupo, que são as loucas. E ele diz: e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é que Jesus está dizendo, queridos? Aquelas 5 virgens loucas, elas pegaram as suas lâmpadas com azeite, mas elas não levaram azeite consigo. Ou seja, Jesus está dizendo que aquelas loucas, elas tomaram as suas lâmpadas cheias de azeite, mas elas não levaram azeite consigo, ou seja, elas não levaram uma reserva. Elas levaram só o azeite que estava nas suas lâmpadas. Elas não se precaveram, elas não se promoveram, ou seja, elas não se abasteceram de uma reserva. Elas levaram apenas o azeite que estava na lâmpada. E Jesus diz que elas não levaram uma reserva consigo. Quando ele diz, e não levaram azeite consigo, apenas levaram o que estava na lâmpada. E aí no versículo 4, ele fala das prudentes, ele diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha como ele fala aqui, queridos. O versículo 3 fala das loucas e o versículo 4 fala das prudentes. Vamos repetir? O 3, ele diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, levaram apenas o azeite que estava cheio nas lâmpadas, mas não levaram uma reserva consigo. Não levaram em consideração que o noivo podia demorar e elas tinham que estar com as suas lâmpadas acesas. E quando ele fala das prudentes, no versículo 4, ele diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, elas levaram também nas suas vasilhas e também nas suas lâmpadas, né? E ele diz: mas as prudentes, elas agiram de modo diferente, elas se precaveram, né? Elas se abasteceram, tiveram o cuidado de levar uma reserva, se abasteceram não somente as lâmpadas, mas também as suas vasilhas, e levaram uma reserva, promovendo, queridos, que podia ser que o noivo tardasse, e terminado aquele azeite que estava na lamparina,
elas já haviam promovido o quê? Uma reserva. Elas já tinham uma reserva para que quando, se por acaso aquele noivo tardasse terminando o que estava na lamparina, elas já estavam precavidas, levando as suas reservas, para que, se não importasse o tempo que aquele noivo demorasse, elas teriam condição de esperar, porque estavam precavidas, né? E o versículo 5 diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Queridos, preste atenção neste versículo 5. Diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Por quê, queridas? Queridos, aquelas 10 virgens, elas foram para ali preparadas para receber o seu esposo. Todas eram virgens, todas estavam esperando o seu esposo, mas apenas 5 se prepararam para caso o esposo tardasse. Demorando o esposo, todas dormiram. Por quê? Porque todas estavam na mesma situação. Eram as virgens que estavam esperando o esposo. E estavam ali todas juntas. Quem olhasse, queridos, elas eram todas iguais. Eram as 10 virgens que estavam esperando o seu esposo. E logo todas passariam pela mesma situação, com a única diferença que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou seja, imprudentes. Não se prepararam para aquela situação que poderia o noivo atrasar. Então, como todas estavam vivendo a mesma situação, qualquer um que olhasse de fora dizia: todas elas são iguais. São as 5 virgens que estão esperando pelo seu esposo. Mas não, queridos, lá no íntimo, lá no espiritual, onde não se dava para ver, havia uma diferença. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. E observe, queridos, aqui a diferença entre essas 10 virgens é que 5 delas, as loucas, parecia que não estavam vivendo a mesma situação. Pareciam que não estavam ali para o mesmo fim. 5 virgens que tinham que esperar pelo esposo e que deviam estar preparadas caso o esposo demorasse, porque regia a tradição daquele lugar dos judeus que, vindo o esposo, elas teriam que ter uma lâmpada para alumiar o seu rosto. Porque aquela tradição era assim, ali era assim, como não havia luz elétrica, e aquelas virgens foram ao encontro do seu esposo, não quero me aprofundar muito nessa questão aqui, ele teria que reconhecê-las. E para isso a necessidade daquela lâmpada para alumiar o rosto da virgem, para que o noivo a reconhecesse e soubesse que era uma das suas esposas. Então, queridos, o que aconteceu? Era de suma importância que aquela lâmpada estivesse acesa quando aquele noivo chegasse. Porque, caso contrário, ele não ia reconhecer aquela virgem e ele não ia recebê-la como esposa, né? Tinha que ter aquela lâmpada acesa para ela alumiar o rosto e aquele esposo reconhecer como uma das suas esposas. Então, queridos, o que aconteceu aqui? Parecia uma loucura que 5 daquelas noivas, daquelas virgens, não sabia a importância da necessidade de ter aquela lâmpada acesa. E para isso, a necessidade de ter azeite naquele momento que aquele esposo chegasse, porque ela precisava ser reconhecida por ele. E acabando o azeite, ela não ia ter aquela lâmpada. E, consequentemente, aquele esposo ia ter dificuldade em reconhecê-la e recebê-la. Então, o que aconteceu, querido? Jesus comparou isto com o reino dos céus.
com o momento em que Jesus veio buscar a sua esposa, a igreja, a sua noiva, né? Então, queridos, por que Jesus citou esta parábola? Por que ele citou este exemplo? Porque, queridos, da mesma maneira que era profunda aquela necessidade daquelas 10 virgens e que 5 não haviam levado em consideração essa necessidade, da mesma maneira é profunda a necessidade da igreja de ter sabedoria com esta questão. O arrebatamento da igreja, em que Jesus vem buscar a sua esposa. Queridos, e quando Jesus vier buscar a sua esposa, já temos que estar todas preparadas, devidamente iluminadas pelo óleo do Espírito Santo de Deus, que mantém a chama do Espírito Santo acesa nas nossas vidas, e só desta maneira nós podemos ser reconhecidos no mundo espiritual, porque Jesus vem buscar espirituais e não materiais, queridos. Vamos continuar. Aqui o versículo 5 diz, vamos repetir: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas estavam na mesma situação, com a única diferença que quase não se podia enxergar, é que 5 tinha azeite de reserva e 5 não tinha. Então veja só o que aconteceu. O versículo 3 diz, o versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. O 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O 8, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O 9, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Todas eram iguais. E tudo o que ia acontecer com aquelas 10 virgens que estavam vivendo uma mesma situação, esperando o mesmo esposo, a única diferença é que 5 estavam providas de azeite de reserva e as outras 5 não. E isso causou, queridos, uma diferença tão grande que foi determinante para o futuro daquelas 10 virgens. O que é que nós vemos aqui, queridos? Do versículo 6 em diante até a 8, diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Olhe, o que aconteceu? Elas chegaram ali cedo para esperar aquele esposo, cada uma com a sua lamparina e a sua necessidade daquela lamparina. Mas o esposo tardou, não veio 8, não veio 9, não veio 10, acabou chegando apenas à meia-noite. Que quando ouviu-se o barulho, o esposo vem, preparai para receber. Todas que estavam dormindo, porque todas estavam na mesma espera, acordaram. E quando procuraram pelas suas lâmpadas, 5 tinham as suas lâmpadas acesas, porque reservaram azeite, e 5 não tinham. E as que não tinham, queridos, vieram para cima das que tinham. Mas as que tinham azeite, queridos, tinham porque eram prudentes. E elas não deixaram de ser prudentes quando aquele fato aconteceu. De modo que quando as imprudentes vieram pedir azeite emprestado para as prudentes, elas continuaram prudentes. Elas não deixaram de ser prudentes, não deixaram a prudência, porque eram prudentes. E o que foi que elas disseram? O que foi que as prudentes disseram, as loucas? Elas disseram, olha, nós não podemos dar azeite para vocês da nossa reserva, porque o que vai acontecer? Vai acontecer que vai faltar para todo mundo, né? E nós nos precavemos para não ficar sem azeite. Mas se nós dermos para vocês, vai faltar para todo mundo. Portanto, aproveite o tempinho que tem
enquanto ele ainda não chegou, apenas chegou o aviso de que ele está chegando, aproveite esses últimos segundos que tem enquanto ele ainda não chega, né? Porque ele já estava vindo, e corra e vá comprar azeite. Mas o que foi que aconteceu ali, queridos? O que Jesus falou nesta parábola? O versículo 8, e as loucas disseram às prudentes, aliás o 9, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E olha o que diz o 10, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha como é, queridos, este alerta tão grande que Jesus está nos dando através desta parábola. Ele está comparando, queridos, a vinda do Filho do Homem para buscar a sua noiva, a sua esposa, que já deve estar, já tem que estar preparada, com a sua lâmpada devidamente acesa, para quando Jesus vier e olhar, ele reconhecer a sua esposa. Então, queridos, preste atenção nisto aqui que o Senhor está falando. Preste atenção na profundeza desta palavra. Jesus está dizendo que quando ele vier, a igreja deve estar pronta, com muito azeite na sua reserva, porque nós não sabemos a hora em que ele virá. E para isso, queridos, pode ser que o azeite venha a acabar. Por isso, nós temos que ter reservas. O que é que Jesus está querendo dizer, queridos? Ele está falando de maneira espiritual. E ele está nos mandando ter o quê? Intimidade com ele, vida com ele, muita prudência na nossa vida espiritual, se nós queremos ser tidos como esposa do Cordeiro. Temos que ser muito prudentes, queridos, com a nossa intimidade com Deus, com a nossa fidelidade, com a nossa vida de jejum e oração, porque este azeite que Jesus fala aqui, queridos, nada mais é do que o azeite do Espírito Santo. Muita gente, queridos, está deixando a sua vida com Deus e vivendo de religião. Já não tem mais intimidade, já não tem mais azeite na sua lâmpada. E o que está acontecendo, queridos? A igreja de Deus na face da terra, nestes tempos, está passando por uma retaliação muito grande. A igreja que se diz igreja de Deus, mas quer se manter apenas na religião, Deus mesmo está permitindo ventos de muito escândalo, de muita briga, de muita intriga, de muita vergonha. Por quê, queridos? Porque esta igreja que apenas tem religião, mas não tem azeite, é aquelas 5 loucas. Que na realidade, queridos, aparentemente parece esposa do Cordeiro, parece noiva que se preparou para se casar com o Cordeiro, mas não é. Por quê? Porque não tem azeite na sua lâmpada. Não perseverou na intimidade com Deus, não perseverou em buscar no jejum e oração. E por causa disso, queridos, lhe falta o quê? O azeite, o Espírito Santo de Deus, que nos acende, que nos clareia, que nos traz a luz da glória de Deus, a luz do Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, esta igreja apostatada, com nome de igreja, com fisionomia de igreja, com aparência de igreja, mas que não tem o Espírito Santo de Deus, ela é tida por Jesus como aquelas loucas. E Jesus está nos prevenindo, nos alertando, para que nós tenhamos o quê, queridos? Não apenas religião, não apenas aparência na nossa vida com Deus, mas que nós tenhamos verdadeiramente intimidade com o Espírito Santo, para que ele esteja cheio, não apenas na nossa lamparina, não apenas no momento que nós estamos vivendo,
mas que a nossa intimidade com Ele seja duradoura, para que não importe, queridos, que tempo o esposo venha demorar, não importa o tempo que Jesus venha demorar para buscar a sua igreja, mas que as nossas reservas espirituais tenha o Espírito Santo suficiente nas nossas vidas para nos manter de pé, para nos manter alerta, para nos manter preparada. Não importa o tempo que venha demorar a volta de Jesus para buscar a sua igreja, ainda que nós venhamos nos cansar, ainda que nós venhamos a agir como as prudentes, como as loucas, mas que nós estejamos precavidas, queridos, com o azeite do Espírito Santo nas nossas vidas, para que quando Jesus vier, nós estejamos devidamente acesas com a sua luz, a luz do Espírito Santo. E assim nós possamos ser reconhecidos como igreja de Deus preparada, esperando o esposo vir lhe buscar. Porque, queridos, das lutas nós sabemos, das dificuldades nós sabemos que todas vamos passar. Mas se nós tivermos azeite de reserva, não importa o que venha, queridos, nós vamos estar preparados para quando Jesus vier, possa nos levar com ele. O versículo 10 diz assim, vamos repetir: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Queridos, estamos vivendo os últimos dias. Temos que estar preparados. Jesus estava nos alertando para esta época, para estes dias, os dias finais. Jesus estava nos alertando que nós precisamos de intimidade verdadeira, para que o Espírito Santo venha nos manter cheio, transbordante, com azeite não apenas na nossa vida, mas no nosso espírito, no nosso ser, com uma intimidade duradoura. Que nenhuma norma, nenhuma luta, nenhum cansaço, nenhuma espera, nenhuma demora venha cessar. Temos que estar prudentemente vivendo uma vida de intimidade com Deus, a ponto, queridos, da nossa intimidade com o Espírito Santo jamais venha ficar vazia, jamais venha secar, porque é o último dia da igreja, são os últimos dias desta igreja na face da terra. E para aquelas, queridos, que estão dormindo, para aquelas igrejas, para aquelas pessoas, para aqueles que estão dormindo, sem se preocupar com o seu azeite. Cuidado, querido. A demora enfraquece a fé, a luta enfraquece a fé. Aquilo, queridos, que vem acontecendo nos últimos dias contra a igreja, tudo enfraquece a fé. E nós não temos condições, querido, de buscar intimidade, de buscar renovo, de buscar uma vida nova em cima da hora, que eles não temos. Temos que estar prevenidos com a nossa vida no altar de Deus, tendo cuidado com as nossas reservas espirituais, para que quando vier a demora, o cansaço, a tristeza, o desânimo, o Espírito Santo que está em nós não permita que nós venhamos ficar despreparados, sem a luz do Espírito Santo nas nossas vidas, nos mantendo no âmbito espiritual, nos fazendo espirituais, nos mantendo com o nosso espírito cheio do Espírito Santo de Deus, iluminados, para quando Jesus vier, ele possa nos identificar e ver que nós somos sua igreja. Porque igreja material, queridos, igreja de aparência, igreja de religião, essa, queridos, sem o Espírito Santo de Deus, não vai com ele para os céus. O que nos faz igreja de Deus, noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, queridos. É o Espírito Santo que ilumina, que brilha, que faz refletir na escuridão das trevas o Espírito Santo nas nossas vidas. A luz do Espírito Santo nas nossas vidas é o que vai nos manter acesos e preparados para quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos estar prontos. Porque depois, queridos, que aconteceu o arrebatamento, o que vai acontecer? Depois que o esposo levar a sua noiva,
a sua esposa. Ele vai fechar a porta ele mesmo e ninguém mais vai poder entrar. E a segunda chance, queridos, que este que ficar terá é suportar a grande tribulação, que não vai deixar muita chance para quem ficar. Então, queridos, o versículo 11 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E olha o que aconteceu, queridos, o versículo 12, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Olha que situação, queridos, porque que Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque não tem o brilho da luz do Espírito Santo de Deus, que lhe faz reconhecido no mundo espiritual, para que você possa ser arrebanhado com Jesus e levado aos céus. Olha que situação, ele vai logo dizer: não vos conheço, porque nós nos tornamos conhecidos de Deus, queridos. Nós nos tornamos conhecidos do Espírito Santo de Deus, do próprio Jesus, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós somos espírito e não carne. Jesus, em outra passagem, ele diz: olha, observa, averigua se a luz que há em ti não são trevas. Queridos, você que se acha, você que se considera um filho de Deus, uma pessoa de Deus, preparada ou se preparando para a glória, queridos, observe. Procure verificar no jejum, na oração, na comunhão com Deus, se o que há em você é realmente Espírito Santo, a luz do Espírito Santo de Deus, e não é apenas religião, apenas costume, apenas adequação. Porque adequação é quando a pessoa, queridos, adequa a vida da igreja com a vida do mundo. Uma adequação. Eu me chamo de crente, eu frequento a igreja, eu carrego Bíblia, mas na realidade não passo de um mundano. Por quê? Porque não obedeço a Deus e não cumpro os mandamentos. Aquele que me santifica, me purifica, me renova e me prepara para ir para a glória com Jesus. O versículo 12 diz, vamos repetir: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O 13, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ah, queridos, de prevenção nós estamos cheios, porque Jesus nos preveniu de toda maneira. O quanto nós precisamos estar, queridos, preparados, corpo, alma e espírito. Para que, queridos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo possa estar devidamente em nós. Para que nós possamos refletir, resplandecer nas trevas, como luz do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, quando vier, ele vai procurar, querido, em nós, profundamente. O Espírito Santo de Deus não é qualquer coisa, queridos. É uma quantia, uma dose de Espírito Santo em nós, de maneira que venha nos fazer resplandecer nas trevas. E assim, querido, Jesus vai ver que nós somos espíritos, para que nós possamos ir para o céu com ele. Olha que maravilha de palavra, queridos, que nós possamos estar atentos, devidamente alertados, e nós possamos ter cuidado, queridos, com a nossa intimidade com Deus, com a nossa vida de obediência a Deus, com a nossa vida de intimidade cotidiana, dia e noite e dia, com Deus, para que o Espírito Santo, queridos, habite, como diz a palavra, e habite ricamente em vós, o Espírito Santo de Deus, porque só desta maneira, queridos, sendo habitação do Espírito Santo, sendo lavado, purificados, queridos, renovados, convertidos por este Espírito Santo, é que nós podemos estar prontos para o arrebatamento, que nós venhamos a ser, queridos, não apenas 5 virgens,
mas que todas as virgens possam estar preparadas para este dia. Você que se considera esposa do Cordeiro, noiva do Cordeiro, que deseja estar pronta para quando o seu noivo, o seu esposo, Jesus vier buscar, queridos, seja prudente com a sua vida com Deus. Procure observar se você realmente é profundo na sua vida com Deus e se você tem apenas uma religião. Porque se for assim, queridos, este alerta de Jesus é para você e é para mim. Porque, queridos, só sendo noivas prudentes, só sendo virgens prudentes, cheia do Espírito Santo de Deus, é que nós podemos ser reconhecidos por Jesus na hora ou do arrebatamento ou da morte, para que nós possamos ir no céu com eles. Glórias a Deus, aleluia, queridos. Vamos agradecer a Deus por esta tão maravilhosa palavra que Ele nos dá nesta manhã. Vamos orar. Oh, meu Pai Santo, muito obrigada, ó Pai. Muito obrigada, Pai Santo, que nós ainda estamos na face desta terra, que a porta da graça ainda está aberta para nós, meu Pai Santo, nos dando condição, meu Pai, de nos preparar, oh Pai querido, mais e mais, para que o Espírito Santo habite ricamente em nós, para que Tu habite, ó Pai Santo, e dentro da Tua vontade, do Teu querer, da Tua direção, nós possamos viver na face desta terra. Pai querido, Pai amado, para que quando a trombeta soar, ou quando, Senhor querido, a vida nos faltar nesta terra, nós possamos estar pronto para ir contigo para a glória. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pelo Teu alerta, pela Tua palavra, ó Pai. Agora leva, Pai Santo, esta palavra e vai alcançando os corações de todos aqueles, ó Pai, que desejam, de todos aqueles que Tu deseja, ó Pai, alcançar para Ti. Ó Pai Santo, muito obrigada. Jesus querido, Jesus amado, faz a Tua obra, Jesus. Maravilhoso alerta que isto venha para os nossos corações e nós possamos tomar para as nossas vidas, Jesus, enquanto há tempo, para que quando Tu vier, Jesus Santo, nós possamos estar preparados para ir contigo para a Tua glória. Oh, Jesus, muito obrigada. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, eu te apresento todos aqueles que vierem ver e ouvir desta pregação, que sejam alcançados verdadeiramente, profundamente, Espírito Santo, pela Tua palavra, e assim possam ser arrebanhados por Ti neste último momento. Espírito Santo, aqueles que estão preparados, que possam se preparar ainda mais. Aqueles que ainda estão, Espírito Santo, em fraqueza, que possam se fortalecer. E aqueles, o Espírito Santo, desapercebidos, que possam tomar, Espírito Santo, por alerta a Tua palavra e possam correr para os Teus braços e assim fortalecer contigo, Espírito Santo, para que não sejam apanhados de surpresa no grande dia do Senhor. E assim, Espírito Santo, ter a sua vida decidida no momento, Espírito Santo, em que Jesus vier dizer: não vos conheço. Oh, Jesus, Espírito Santo, que isso não venha acontecer com nenhum daqueles que têm acesso à Tua palavra. Muito obrigada, Espírito Santo, por tudo, que eles venham ser apanhados por Ti, levados. Espírito Santo, ao profundo preparo para quando o esposo vier, todos possam estar preparados para ir para a glória com Ele. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, aquele que chegar, porventura você chegar neste vídeo, queridos, ouvindo e sentindo seu coração de se inscrever neste canal, se inscreva, deixar o seu like, o seu comentário e orar, queridos, não apenas ouvir, mas venha fazer parte desta obra conosco, queridos, orando por este ministério e orando, queridos, para que este ministério venha alcançar vidas, e não apenas este, mas todos aqueles que Jesus está levantando, queridos, nesta última hora, ministérios, queridos, cheios do Espírito Santo, para levar o evangelho do reino, o evangelho de poder sobre a face da terra e promovendo o grande avivamento espiritual que vai preparar, queridos, a igreja para o arrebatamento. Glórias a Deus. Muito obrigada a todos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus.